Nós estamos agora na cidade de Bet-Sean, uma cidade que já está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Josué, no capítulo 17, no versículo 11, nós vemos que essa cidade foi dada por Josué, de acordo com a divisão que tinha sido feita por Moisés, aos judeus da tribo de Manassés. Mas essa cidade ficava nas terras de Azer e Issacar. Na verdade, a gente vê lá no livro de Juízes que o pessoal da tribo de Manassés, Juízes no capítulo 1, no versículo 27, fala que tampouco Manassés expulsou os moradores de Bet-Sean, nem das suas aldeias, nem de Tanak, nem das suas aldeias, nem os habitantes de outras cidades que estavam aqui. E os cananeus persistiram em habitar essa terra. E quando os hebreus eles se fizeram mais fortes, esses cananeus que moravam nessas cidades passaram a pagar tributos para os hebreus. É interessante a história dessa cidade, porque o momento culminante no Antigo Testamento da cidade de Bet-Sean é o momento em que Saul entra em guerra contra os filisteus e ele é morto. E lá no livro de Samuel a gente vê relatado que os homens de Bet-Sean eles foram até o arraial dos israelitas, onde eles tinham caído mortos, e a Bíblia fala que eles pegaram o corpo de Saul e levaram até a cidade de Bet-Sean, que é essa cidade em que nós estamos. Vou procurar esse texto aqui. 1 Samuel capítulo 31. Versículo 8. Aconteceu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. E lhes cortaram a cabeça, lhes despojaram as armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para que levassem essas boas novas para os filisteus, obviamente, ao templo de seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote e colocaram o seu corpo sobre o muro de Bet-Sean. Os filisteus pegaram o corpo de Saul e de seus filhos e penduraram nos muros dessa cidade. E o versículo 11 do capítulo 31 fala que os homens de Jabes de Gileade, eles ouviram falar que o corpo de Saul e dos seus filhos estavam pendurados nas muralhas de Bet-Sean. E eles se levantaram, andaram durante toda a noite, vieram até essa cidade e tiraram o corpo de Saul dos muros dessa cidade. Eles foram até Jabes e queimaram o corpo de Saul ali. E tomando seus ossos, eles sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Esse é um episódio curioso na Bíblia, porque a gente tem uma espécie de cremação aqui acontecendo com Saul. Seu corpo tinha sido pendurado nas muralhas de Bet-Sean e os homens de Jabes de Gileade levaram o corpo de Saul de volta até Jabes, resgataram, na verdade, o corpo de Saul, levaram até Jabes e queimaram o corpo de Saul, depois sepultaram ali naquela cidade. Mais à frente a gente vê que Davi, ele fica sabendo dessa atitude daqueles homens e ele recompensa os homens de Jabes de Gileade porque eles tiveram essa atitude heróica de resgatar o corpo de Saul. Segundo Samuel, no capítulo 2, no versículo 4, na parte final, diz assim, ó, e deram aviso a Davi dizendo: os de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros a Jabes de Gileade dizendo: bendito sejais vós do Senhor, que haveis feito essa misericórdia com vosso senhor Saul, dando-lhe sepultura. Agora, pois, o Senhor fará convosco de misericórdia e verdade. Eu também os farei bem, por isto que tens feito.
Esforça-se, pois, agora as vossas mãos e sede valentes, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me tem ungido rei sobre eles. Então a Bíblia fala que Davi, logo que ele é ungido rei, ele ele reconheceu aquela atitude dos homens valentes de Jabes de Gileade, de virem até aqui a cidade de Bet-Sean e resgatarem o corpo de Saul e levarem para sepultá-lo. Essa é uma atitude do rei Davi que é vista em vários outros episódios. Davi era um homem que sabia ser grato, sabia ser agradecido, e ele soube agradecer até mesmo aos homens que sepultaram um daqueles que queriam a sua morte. Saul queria matar Davi. Depois que ele é morto e que aqueles homens sepultam Saul, Davi ainda assim recompensa os homens que tiveram aquela atitude heróica de vir até essa cidade que na época era ocupada pelos filisteus e resgataram o corpo de Saul e de seus filhos e levaram para sepultá-lo. Aqui estamos nessa cidade vivendo esse momento aí de história de Israel. Existem alguns elementos aqui que não são daquele período, como aquelas colunas ali atrás, que são da época do Império Romano, porque essa cidade continua a ser habitada não só pelos filisteus, não só pelos hebreus, pelos judeus, mas também pelos egípcios, pelos romanos, e depois o Império Bizantino também ocupou essa cidade. No entanto, no final do período bizantino, ela foi totalmente destruída, como a gente pode ver aqui, pedras para tudo que é lado, mas estamos andando num lugar com milênios de história, muitos séculos e séculos aí de história do povo hebreu, dos filisteus, dos egípcios e de vários outros povos aqui na cidade de Bet-Sean, na região próxima ao Mar da Galileia, no norte de Israel.